Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Cada dia vai surgindo temas, assuntos pertinentes aos nossos dias, de acordo com os acontecimentos do dia a dia, principalmente neste ano de 2020, ano de uma grande pandemia. Então nós temos aqui mais um tema, com um subtema e um assunto. Qual é o assunto? Que nós vamos gravar aqui, mensagem, ler a palavra de Deus nesses vídeos. Não sabemos quantos vídeos vai dar aqui, talvez uns 10, para não ficar muitos minutos. Então nós temos um assunto geral, global, para essa mensagem. O assunto é o esfriamento e o afastamento espiritual pelo mundo digital das lives. E o tema? Qual seria o tema? Mundo espiritual e digital. Lives. E o subtema? Janelas da alma. Janelas da alma. O que seria ou o que são janelas da alma? Vamos para o texto da mensagem da palavra de Deus. Vamos iniciar no texto, na palavra de Deus, em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. O que está dizendo este texto da mensagem da palavra de Deus? Está dizendo assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, está aí o início na palavra de Deus, com referência também em Lucas 11, 34, 35 e 36. O que diz a mensagem da palavra de Deus aqui? Diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Versículo 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com o seu resplendor. Então aqui, um bom tema, um ótimo tema, um maravilhoso tema na mensagem da palavra de Deus. O que temos aqui para nós discorrer sobre este assunto, deste tema muito importante? O assunto é o esfriamento e o afastamento espiritual pelo mundo digital das lives. E o tema? Mundo espiritual e digital, lives. Subtema: janelas da alma. Então, vamos iniciar aqui. Temos uma pergunta: o que é mundo digital ou o que é a internet? Vamos lá. O chamado mundo digital vive ou existe dentro de uma rede de informações que envolvem diversas entidades e pessoas, que se utiliza esta ferramenta para trocar, divulgar informações e mensagens com outras pessoas ao redor do mundo, conectados e globalizados. Então, quando fala sobre janelas da alma, e aqui nós vimos em Mateus 6 e em Lucas 11, vamos numa pequena introdução. Diz assim, nossos olhos são a janela para a nossa alma. Ver, analisar, contemplar e participar do mundo físico, em todos os seus sentidos. Os nossos ouvidos se tornam o elo de ligação para ouvirmos o que é certo ou o que é errado. E a grande questão é, temos maturidade espiritual suficiente para discernirmos entre o certo e o errado? Será que temos?
O que diz a palavra de Deus em Jonas 4 e também em Gênesis 4? Vamos ver em Jonas 4 o que diz a mensagem da palavra de Deus em Gênesis 4, versículo de número 7. Olha aqui. Disse o Senhor Deus a Caim. O que o Senhor Deus diz a Caim? E falou o Senhor Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se tu fizer correto, praticar correto, será que eu, o Deus Todo-Poderoso, disse Deus, não vou aceitar o seu sacrifício, né? A sua oferta? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E nós vimos na história do ser humano, desde Adão, desde Eva, desde Caim, até a minha pessoa, até os nossos dias, todas as pessoas, dificuldade para o ser humano fazer isso aqui. Dificuldade para dominar o eu, dominar a carne, fugir do pecado, não cair em pecado. Muito difícil. Então, fica essa questão aqui, né, para nós. Se nós precisamos de decidir ao ver e ouvir o que é certo e o que é errado. Mas temos maturidade espiritual suficiente para isto? Vamos ver o que diz Jonas, livro do profeta Jonas 4:11. Livro do profeta Jonas 4:11. Olha o que Deus fala aqui sobre as pessoas lá de Nínive. Olha, e disse Deus ao profeta Jonas: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Olha, presta atenção. Mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Olha a dificuldade dos seres humanos em saber discernir. Discernir e tomar decisões corretas. Por isso, a grande preocupação para o povo de Deus, para com a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Se você conhece alguém que está em dificuldade com essa pandemia, dificuldade para reunir, dificuldade para aglomerar, dificuldade para congregar, né? Os cristãos estão com dificuldade, há uma certa restrição, né, para que não congregue muita gente. Os evangélicos, os crentes estão com dificuldade. Como se alegrar? Como participar da comunhão? Como glorificar a Deus? Como estar ali junto em plena comunhão? Muita dificuldade. Então, está aí a mensagem da palavra de Deus e essa grande questão. Você, nós temos maturidade espiritual suficiente para discernir entre o certo e o errado? Nós vimos aqui em Gênesis 4:7 que Caim não conseguiu. Nós vimos também em Gênesis que Adão não conseguiu, Eva não conseguiu, Caim não conseguiu. E nós vimos o Senhor Deus falando com Jonas que lá em Nínive tinha muitas pessoas que não sabiam discernir nem entre o que era a sua mão direita e a sua mão esquerda. Que dificuldade, né? Então, vamos aqui para um texto, nós vamos ler na tradução Bíblia Viva. Ele é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. A gente vê, ouve e fica na dúvida na hora de tomar uma decisão. Com esse versículo aqui nós vamos encerrar essa primeira parte deste assunto, deste tema. O que diz aqui Eclesiastes 1:8? Diz assim: a vida é uma canseira, nem dá para descrever. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Olha aí que dificuldade que é o ser humano. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. Então, o ser humano está sempre insatisfeito. Vou concluir aqui essa primeira parte e em seguida vamos gravar mais uma parte na mensagem da palavra de Deus.